Clube 885 apresenta Clubecast. Muito bem, começando mais um Clubecast. Mas antes de começar o Clubecast, aquilo que eu sempre digo aqui, deixe o seu like ou o seu dislike, um comentário, faça inscrição no nosso canal, embora o KG Lisboa não goste dos dislikes. Agora eu já gosto. Agora você like gosta, ou né? dislike, tanto faz. Deixe o seu comentário. De qualquer falem forma. Mal, falem bem, mas falem da gente. Aham. É isso aí. Então tá. O KG, eu sempre quis fazer essa banda que a gente está trazendo no Clubecast de hoje, não porque eu seja um fã adoroso, eu nunca fui, aliás, né? Mas eu tenho uma certa admiração pela mística do Rush, que é... Dizem que fora do Canadá é só o Rush, Neil Young e o Drake, né? Ninguém mais sabe quem veio do Canadá, né? E para conversar com a gente sobre o Rush, a gente tem uma convidada especial, sugerida por você, que é tua amiga, né? Que é a Candice Sodatelli. Candice já tá aí. Oi, tudo bom? A mágica da internet. Tudo bom, queridona? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Bom, todo mundo sabe, mas a Candice é jornalista, é professora, teacher, é tradutora e está aqui por convite do KG. Eu queria que você apresentasse a Candice e em seguida já contasse como é que foi que vocês dois se conheceram, que tem a ver com o nosso assunto Isso aqui. aí. Na verdade, assim, a long time ago, né, Candice? Como é que tá meu inglês? Tá bem? Tá bem. Tá bem. Bom, aí eu tava fazendo um bazar do vinil em São Marcos, né? Tava um dia muito bonito. São Marcos que é perto de Caxias, na Serra Gaúcha. E tava um dia muito bonito. Era um evento na rua, numa praça. Tava muito agradável, muito legal. Acho que era um evento da prefeitura, né? E eu com as minhas caixas de vinil ali, vendendo vinil, como eu sempre fazia, né? No bazar do vinil. Uhum. E eu tava com o último disco do Rush, lembra, né, Candice? O Clockwork Angels. Isso, Clockwork Angels. E vou te dizer que tava meio encalhado lá, porque não era um disco muito conhecido. Pois é, né? Mas não era um disco muito conhecido do Rush. O pessoal queria o Fly By Night, queria os discos ao vivo, aquela coisa toda. E aí passava por esse e nem dava conta. Aí daqui a pouco tá a Candice ali numa das caixas ali, olhou. O último disco do Rush. Eu digo, olha! Pai, que eu vou lá buscar dinheiro ali na escola, te lembra disso? Foi bem E aí a assim. gente começou a conversar e tal. A Candice levou o disco, obviamente, era esse que faltava do Rush e tal. E a gente começou a conversar e aí ela me contou que eu traduzi um livro escrito pelo Neil Peart. Que era o baterista do Rush, nada mais, nada menos que o baterista do Rush. Eu digo, não, para tudo, vem cá, vamos conversar um pouco mais sobre isso e tal. E assim que eu conheci a Candice, essa história magnífica, brilhante dela e toda essa, sabe, me apaixonei por toda essa trajetória dela e a gente acabou virando amigos, né, e tal, e foi assim que eu conheci a Candice, né, Candice? Foi bem assim. Eu acho, KG, que eu recém tinha chegado no Canadá. Eu acho que sim. Porque eu tinha ido assistir a R40, lembra? Que foi a última turnê do Rush. Eu tinha ido assistir o show deles lá no Canadá. E aí eu disse, nossa, eu não ia conseguir trazer o vinil de lá e tal. Aí eu tô passeando na minha cidade, num evento, assim, sabe? Cidade pequena, tem aquelas quermesse, aquelas coisas, né? Aí um cara vendendo vinil lá, assim, e eu conheci o KG da rádio, assim, de escutar ele na rádio, né? Disse, mas olha o Clockwork Angels, aí eu não acredito, né? E eu disse, daí comprei, aí comecei a contar a história toda da tradução dos livros. Foi assim que a gente fez uma amizade, né, KG? É demais, assim, aí esse livro, né, já entrando na Estrada da Cura, que é uma história impressionante que aconteceu na vida, né, do Neil Peart, e a Candice falou, e eu, enquanto ela estava lendo em inglês, ela leu o livro em inglês, eu digo, e ela disse, depois ela vai contar, ela disse, eu vou ter que traduzir esse livro pro Brasil, né, pra cá. Ela ainda não tinha feito a tradução quando vocês se conheceram? Olha. Não, já tinha publicado. Já tinha, mas ela me contou como foi todo o processo, tá. né? E aí eu li, eu lendo, aí eu comecei a ler, né, muito rapidamente o livro, e várias vezes eu parava assim e começava a chorar. Porque é um livro, e aí ela me disse que tinha acontecido isso com ela quando ela leu em inglês, né, Candice? Porque é um livro muito impressionante, cara, é um livro muito impressionante. Esse livro é incrível, é incrível. Antes da Candice falar do livro,
eu queria perguntar pra Candice uma coisa. Se a gente pegasse a história do Game of Thrones, história de reinos e tal, e colocasse o Rush como sendo dono de um reino, não seria o maior reino, não seria o reino com mais dinheiro, mas seria um reino com pessoas muito aguerridas, porque os fãs do Rush são bem fãs, mas fãs xiitas mesmo, né? Como é que você começou a gostar do Rush? Porque é meio, né? Conta. Ai, não, tem essa mística em torno do Rush, né? Que é uma banda muito masculina, né? Que tem pouquíssimas mulheres que gostam de Rush. E eu acho que a minha experiência diz o contrário. Eu conheço muitas gurias que curtem. Eu, particularmente, como é que foi que eu conheci o Rush? Nos anos 80, os meus tios, eles colocavam som, assim, nos clubes, né? E eles tinham uns amigos que tinham essa empresa de som. E eu não sei se vocês lembram que no Jornal do Almoço, que era esse programa televisivo que tem aqui no Sul, né? A abertura do Jornal do Almoço era o riff de The Spirit of the Radio, que é maravilhoso. Então eu era pequenininha, eu já gostava daquela música, e eu lembro que eu achava o máximo que os meus tios tinham aquele disco, até aquela capa emblemática, né? Aquela moça linda, com vestido esvoaçante, aquela onda estourando atrás, né? E aí eu comecei ali, eu gostava por causa disso. E depois vocês lembram do MacGyver? Quem que não lembra do MacGyver? Profissão Perigo. Qualquer um que tem 40 pra mais, né? E aí o MacGyver, a trilha era o Tom Sawyer, vocês lembram, né? Então, na verdade, o Rush sempre foi popular aqui no Brasil pra quem gosta de rock. E depois, nos anos 90, foi ali que chegou o Presto, Roll the Bones. Eu era adolescente, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de conseguir os discos e gravar uma fita, né? Então, eu sempre gostei de Rush. Sempre foi uma das minhas bandas favoritas. Hoje, com certeza, é minha banda favorita. Mas foi assim... Eu tenho a impressão, posso estar com a impressão errada, de que o fã do Rush, ele sempre é trollado, meio que desprezado pelos fãs de outras bandas. Pô, você gosta de Rush? Tem tanta banda melhor e tal, e o fã do Rush não. Porque o Geddy Lee, porque o Alex Lifeson, porque o Neil Peart é o maior baterista do mundo. E, na verdade, de certa forma, eles eram mesmo. Aquela coisa do power trio do Rush, ele era muito encantador. E eu até desconfio que toda uma geração de músicos, que hoje deve estar na faixa dos 40, 45, 50 anos, que são os músicos que acompanham esses sertanejos, os músicos de alta qualidade brasileiros, músico de palco, né, que acompanham artistas, todos são fãs do Rush, porque a influência da bateria do Neil Peart, a guitarra do Alex e do baixo do Geddy Lee, não sei, falando bobagem, tu acha, Candice, que isso é... Não, eu vou te explicar até uma frase, porque no momento eu estou traduzindo uma obra, que na verdade uma trilogia, escrita por um dos maiores jornalistas de rock do mundo, que é o Martin Popoff, né? Não sei se eu posso fazer propaganda, mas enfim, né? Estou traduzindo essa trilogia que sai no final do ano pela Belas Letras. E justamente um dos capítulos, o Geddy Lee fala o seguinte, ó, que o Rush, na verdade, é a banda cult mais popular do mundo. E eu acho que é bem isso aí mesmo. Ela é, sim, eu concordo. O fã do Rush é um tipo de pessoa muito específico, assim, né? Geralmente, para compreender as letras são muito profundas e trabalham com filosofia. Lá pelas tantas, ele coloca um Shakespeare no meio, um Nietzsche. Que banda de rock coloca filósofo no meio de uma letra, tu entendeu? Ou faz um épico de ficção científica como 2112, né? 2012. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que acabou deixando o Rush meio à margem daquelas bandas mais descoladas, assim, porque realmente parece um rock para nerds. Só que cá entre nós, quem é que domina o mundo hoje? Quem que tá à frente das empresas? Quem que são os CEOs? Quem que são os diretores de filmes? Vocês repararam quanto filme, quanto trailer hoje tem Rush na trilha sonora? Por que será? Sabe? Porque realmente nós acabamos assumindo posições de poder como fãs do Rush e agora a gente quer espalhar a palavra, né? Eu acho que mais... Eu literalmente, né? Literalmente estou espalhando a palavra do mestre, né? Mas eu acho que é por aí. E aquilo que tu disse do nível de musicalidade da banda é inquestionável. Os três são músicos virtuosos, assim. O Neil Peart é um gênio, né? Com certeza, acho que por muitos e muitos anos vão falar, é o maior baterista da história. Ele com o John Bonham do Led Zeppelin, né? E o Keith Moon do The Who, acho que essa trinca aí é insuperável. Geddy Lee é um músico estupendo, assim. O que ele faz, tanto com teclado, sintetizador, com baixo, então nem se fala, o cara é imenso. E o Alex Lifeson, eu sempre digo, né, é o guitarrista mais subestimado
injustamente subestimado da história do rock, porque ele é criativo, ele é perfeito. Então pensa uma banda dessas, não tem como não gostar, né? O Alex Lifeson, só pegando esse gancho, rapidamente, não tem nada a ver com, né? Mas só pegando esse gancho que a Candice falou, o Alex Lifeson foi um dos convidados do penúltimo disco do John Mayall, tocando blues. Né? E quer dizer, olha a versatilidade do cara, né? Não é qualquer um que encara um disco de blues com John Mayall, que é um outro mestre, né? E o fato do convite ser do John Mayall, né? Isso, exato, também, né? Então, isso só para ratificar o que a Candice acabou de falar aí. E o objeto do nosso Clubecast, a gente tá falando de Rush, mas mais pro lado do Neil Peart. Ele tem uma coisa na bateria dele que é sempre dinâmica, ele vai sempre mudando a quantidade de kits, os kits da bateria, né? E você falou do Kiss Moon, ele era super fã, não era? Do Kiss Moon, é uma influência pra ele? Quando ele era jovenzinho, ele ia em todos os shows do The Who. Quando o The Who aparecia lá no Canadá, ele ia. E até teve uma vez que, você sabe que o Keith Moon no final do show sempre quebrava tudo, né? Ele quebrava tudo e um pedaço de um prato despedaçado caiu bem na frente dele. E aí ele pegou esse pedaço despedaçado, ele quebrou em 2 pedacinhos e ele deu um pedacinho para um amigo dele, um pedacinho ficou para ele fez um colarzinho. E ele disse que ele usou, isso ele conta nos livros dele, né? Que ele usou esse pedacinho de prato quebrado do Keith Moon por muitos anos, né? Como um colarzinho. Então, sim, eu acho que a maior influência dele realmente foi o Keith Moon, né? E esse livro aqui, você fez a tradução a convite do Gustavo da Belas Letras ou você que foi lá procurar? Olha, eu quero traduzir. Cara, a história é muito louca, porque foi assim, vocês lembram que saiu em 2011, 2012 aquele documentário Beyond the Lighted Stage, que conta toda a história do Rush, né? E realmente, você tem que pensar que na época que eu era mocinha, assim, a gente não tinha muito acesso às histórias da banda, à informação sobre a banda. Eu lembro que o que eu conseguia ler era alguma matéria, alguma notinha na revista Bis, vocês lembram da revista Bis, que falava do Neil Peart, que era um polvo, que era o maior baterista, mas muito pouca coisa, alguma resenha de disco e tal. Então, quando esse documentário saiu, eu disse, nossa, olha que loucura, olha quanta coisa aconteceu na história da banda e tal. E aí que eu fiquei sabendo que existia esse livro. Eu nem sabia que existia o livro, né? E aí eu lembro que eu comprei, eu li em inglês naquele verão de 2012 para 2013 e eu, como eu disse para vocês, eu chorava, eu disse, meu Deus, olha tudo que aconteceu com esse homem e principalmente, como escreve bem esse cara. Ele não é só um gênio da bateria, um gênio de compor letras de música, ele é um escritor talentosíssimo, assim. Aí eu disse, eu quero recomendar esse livro para todo mundo. Aí vou olhar na internet se tinha a versão em português, né? Não tinha. Eu disse, como é que esse livro não foi lançado no Brasil? Eu fiquei espantadíssima, né? Aí eu lembro que tinha essa editora, Belas Letras, que eu nem sabia de onde que era, eu achava que eles eram de São Paulo. E aí eu mandei um e-mail para eles, porque eu sabia que eles publicavam livros de rock, eles já tinham publicado alguma coisa do Humberto Gessinger e tal. Mandei para eles, e aí eles me responderam logo em seguida, não, esse livro é legal, mas tu é tradutora? Eu disse, sou. Tu gostaria de fazer um teste para traduzir? Sem dúvida. E aí, porque a gente é de Caxias do Sul. Eu digo, não acredito, eu sou de São Marcos, morava do lado. Eu disse, era para ser, sabe? Era para ser. E aí, na verdade, foi assim. Daí o Gustavo Gertler adquiriu os direitos autorais do livro. Logo em seguida, eu já comecei a traduzir e foi um trabalhão, assim. Foram 6 meses em cima desse livro. 6 meses. Eu acho que foi naquela época foi o maior livro que eu traduzi, né? Eu já traduzia, já fazia muitos trabalhos de tradução, mas assim, de não ficção dessa magnitude e outra. Esse nível de literatura, porque o que as pessoas têm que entender é um livro de altíssima literatura, né? A forma como o Neil Peart se expressa, o tipo de vocabulário que ele usa, né? As referências todas e também a questão emocional, né? É um livro pesado, assim, sabe? Então foi um trabalho do qual eu me orgulho muito. Só assim, porque deve ter gente boiando de o que aconteceu na vida desse cara, os caras não falam, ninguém fala. Então, rapidamente, tá? O Neil Peart tinha uma filha de 19 anos que morreu num acidente de carro, estava voltando da escola, sofreu um acidente e morreu. 19 anos, tá? Quando eles receberam a notícia, a mulher dele ficou doente um pouquinho depois, acho que um mês depois quase, né, Candice? Ela ficou doente logo em seguida, ela morreu um ano depois, Cagê. Um ano depois. Ela morreu também. E aí
Ele disse, o que eu vou fazer agora? Pegou a moto dele e resolveu sair pelo Canadá, Estados Unidos, escrevendo tudo o que passava pela cabeça dele. Tipo um grande diário, assim, né? E esse foi a estrada da cura. Ou seja, ele se curou, entre aspas, né? Se é que é possível isso, né? Na estrada. Então é por isso o título. Foi isso que aconteceu. Olha a desgraça que aconteceu na vida desse cara. Por isso que a Candice está falando que é dificílimo. É uma carga muito grande, né? Uma carga assim que ele coloca no livro que é dificílimo. E a Candice brilhantemente conseguiu traduzir, porque eu li o livro e várias vezes eu tive que parar também para dar aquela choradinha básica, né? Pegar uns lenços, assim, porque realmente é muito pesado. E são vários muito trechos intenso do livro, assim, que você pega e abre e você encontra histórias, pedacinhos de histórias, né? E como tu disse, Candice, ele conta de uma maneira bem assim que pega a gente, parece que é um cara que você gosta muito, sabendo conversar com você, colocando as palavras, né? Esse pedacinho aqui que ele encontra um cigano que tira o tarô. Ele nunca tinha tirado o tarô, né? E o cara tira 5 cartas ali na frente dele e diz mais ou menos para ele que... como é que é? Tá aqui na página. Ele então me deu sua interpretação, que me deixou tão perplexo que fui obrigado a pedir que ele anotasse para mim no papel. Depois de uma grande tragédia e atribulação, você está tentando reconstruir a si mesmo e a sua vida. A dor da separação está gerando infelicidade e você está insistindo em conflitos passados, viajando com remorsos. Você trabalha com artes performáticas de alguma espécie? Você é ator? Você é músico? Então, assim, até ele chegar nesse pedacinho, no encontro dele, ele escolheu o cigano que não estava vestido de cigano, né? Tinha marcas... Ele é muito forte com imagens, né? Leva muito para as letras do Rush, né? E esses conflitos dele com o ceticismo dele, né? E essa crença num sobrenatural, num misticismo, né? Isso aí tá presente, né? Perpassa o livro inteiro. Porque, na verdade, quando acontecem as tragédias, ele volta pro Canadá, quando a esposa dele acabou falecendo, agora não me lembro se foi no exterior, ou ficou muito mal no exterior e depois faleceu no Canadá, mas enfim. Quando ele se pegou sozinho de vez, ele tava na casa do lago, e ele olhou assim para uma paisagem, e ele disse, nossa, eu só não me mato porque eu ainda tenho alguma coisa dentro de mim, que ele chama de a minha alma bebê, né? Que ela ainda gosta da natureza, ela ainda acha esse mundo bonito, ela ainda acha que eu tenho que ficar por aqui, porque ele contemplou até o suicídio, né? Porque imagina, morreram as 2 únicas pessoas da vida dele, a filha única e a esposa, né? Que até a Jack, a esposa dele, tinha sido a primeira namorada dele, né? Séria, esposa, eles namoravam desde muito novinho. Então, assim, imagina, a vida do cara acabou. E outra, uma coisa bem importante, o Rush acabou nessa época aí, a banda acabou. E então, assim, era um término cruel, assim. E ele pegou a estrada e ficou, acho, quase 2 anos, foram mais de 2 anos na estrada, para tentar renascer, né? Mas é uma história muito bonita. É muito bonita, é verdade. Candice, qual que é a diferença desse livro, para quem está assistindo, para esse aqui, que é o Longe e Distante? Então vamos lá. Sabe que, na verdade, aqui no Brasil, os livros do Neil Peart, nós já lançamos, então, o primeiro que a gente lançou foi A Estrada da Cura. Depois, logo em seguida, pegamos esse aí, que é o Longe e Distante, que, na verdade, é o primeiro livro de uma trilogia, que é a trilogia Far, que a gente chama, né? Que tem o Far and Away, que é esse aí, Longe e Distante. Depois tem o Far and Near, Longe e Perto, e o Far and Wide, que foi o último livro publicado em vida pelo Neil Peart, né? Esses 3, eles falam especificamente da vida na estrada como uma banda em turnê, ele como um músico em turnê. Então, porque vocês sabem que enquanto o Geddy e o Alex viajam de avião, de jatinho particular, o Neil acha muito chato tudo isso de viajar e tal. Então ele prefere ir com a moto dele. Então vai ele, o segurança dele, ele e o Michael, e eles percorriam cidadezinhas, estradas assim, secundárias, né? Aquelas estradas vicinais, eles gostavam de aventura, né? E aí ele conta durante esses relatos, né? Ele fala sobre história, sobre geografia, sobre filosofia, sobre música, sobre o que inspira. Então a diferença é essa. Na verdade, na obra literária do Neil Peart, o primeiro livro que ele lançou foi The Masked Rider, que eu adoro, um dos meus livros favoritos, assim, que nos anos 80, enquanto os músicos de rock ficavam só fazendo festa e bebedeira e essas loucuragens, né? O Neil, nas folgas dele, ele pegava uma bicicleta e ia fazer longas excursões em países exóticos. Naquela época, imagina, nos 80, a China toda fechada, África, e esse
Masked Rider, que é o ciclista mascarado, ele conta uma viagem que ele fez pela África de bicicleta durante 30 dias. E ele fala sobre toda a cultura africana, a questão toda da percussão africana. Nossa, é fantástico aquele livro, assim, eu sou apaixonada por aquele livro. Aí depois, então, tem o Ghost Rider, a Estrada da Cura. Em seguida tem a sequência que também já foi lançada aqui no Brasil, que é o Música para a Viagem, que é maravilhoso, né? É uma delícia. O Música para a Viagem é uma delícia, porque é a trilha sonora da minha vida, o subtítulo do livro, né? E depois tem o Roadshow, que também é uma sequência, que conta toda a história da turnê da R30, né? Como é que foi a turnê da R30, que daí fala um pouquinho mais dos detalhes dele como parte do Rush, como um membro de uma banda de rock, assim. Olha, gente, eu sou suspeita a falar porque eu li tudo, né? Esse da trilha sonora, mas são livros maravilhosos. Desculpa. O Música para a Viagem? Claro, o Música para a Viagem foi assim. Quando termina o Ghost Rider, a gente, desculpa, é a cachorra. Tulipa. Tulipa. Quando termina o Ghost Rider, lembro que ele... Agora eu vou dar spoiler, né? Mas ele tá na Califórnia com a nova esposa dele e tal. O Música para a Viagem continua dali. Então ele já tá casado com essa nova esposa, a Carrie. Só que daí no final de semana a Carrie sai pra ir pra um retiro de surfistas, um negócio assim. E ele fica sozinho, ele resolve pegar o carro e visitar um parque nacional, um dos parques nacionais lá dos Estados Unidos, e durante a viagem ele vai escutando as músicas que ele estava gostando naquele momento e fazendo comentários, e ao mesmo tempo ele vai intercalando com histórias do passado, como que ele se tornou músico, a temporada que ele morou na Inglaterra antes do Rush ainda, depois como ele entrou na banda e tal. Nossa, o livro é uma delícia, gente. Olha, então, eu recomendo. Então dá pra fazer uma playlist, se é que já não existe uma playlist das músicas desse livro, né? Tu sabe que enquanto eu traduzia, eu ia fazendo a playlist, porque ele fala de muita coisa. E eu me lembro que foi nessa época que eu viciei em Frank Sinatra, porque Frank Sinatra era uma das referências dele naquele livro. E eu disse, nossa, é bom mesmo, né? E aí eu comecei a escutar bastante, assim, e é uma delícia. Mas eu não tenho a playlist oficial, mas acho que eu libero a minha lá do Spotify, se alguém quiser mexer lá, fica bom. Queremos. Candice, então assim, só pra gente finalizar, há duas coisas. A primeira é que na contracapa do Far and Away, Longe e Distante, diz assim: imagina que você tem um amigo seu que é músico, escritor, conhecido mundialmente, e que a cada 2 ou 3 meses ele envia pra você uma carta cheia de grandes sacados, ricamente... Quem é esse cara? É o Neil mesmo. Ele é como se ele tivesse. E eu vou te dizer, a sensação quando eu traduzi os livros dele, né? Ainda bem que tenho mais 2 pela frente, né? Mas é essa, parece que tu tá conversando com um amigo teu super inteligente, assim, né? E eu tive um privilégio, que hoje eu vejo que foi um privilégio absurdo. Nos 3 primeiros livros que eu traduzi do Neil Peart, que foi o Ghost Rider, o Masked Rider e esse Longe e Distante, eu consegui trocar uma ideia com ele por e-mail, porque eu tinha algumas dúvidas, assim, durante a tradução, algumas coisas específicas, e ele era super atencioso. Tipo, eu mandava um e-mail, que nem agora de tarde, no final da noite, aí ele já me respondia, ou no máximo no dia seguinte, com muitos detalhes, né, porque ele é super nerd, assim, então ele era super nerd, e ele gostava de discutir detalhes, e ele sempre me agradecia: nossa, Candice, obrigada pelo cuidado que tu tem com a tradução, o nível de detalhamento. Eu disse, nossa. E eu só não consegui conversar com ele no Música para a Viagem, porque quando eu terminei a tradução, que eu fui para tirar as dúvidas, eu conversava com a equipe dele e sempre as informações eram meio assim, desencontradas, né? Ele tá viajando. Eu lembro que uma vez disseram, não, ele tá nas Filipinas, tá não sei aonde, e ele já tava doente, né? Ele já não podia mais. E agora os últimos livros que eu traduzi, quem me deu uma mão assim muito legal foi o Michael, que é o segurança dele, que era o segurança pessoal dele, quando eu tinha alguma dúvida, assim, e o irmão dele, o Danny Peart, que também é escritor e poeta, uma pessoa muito legal. Mas olha, gente, quando tu para pra pensar, que sorte que tivemos de viver na mesma época dessa pessoa, porque o Neil Peart, assim, é um absurdo, uma das grandes mentes da nossa época. Tá, e você ainda conseguiu colocar o cara no seu currículo, né? Então, assim, agora para encerrar mesmo de verdade, o que você sabe, uma coisinha só, que você sabe sobre o Neil Peart
que você só sabe porque você fez esses 2 livros, assim. Se você não tivesse feito, você não sabia. Uma coisa só que você destacasse, assim. Não precisa nem ser uma coisa muito absurda, assim. Olha, quem diria, e agora eu sei. Eu vou te dizer o que eu aprendi com ele. Ele conta que ele usava todo o tempo que ele tinha que esperar durante as turnês, entre um show e outro, ele usava os livros como educação portátil. Então eu cheguei à conclusão que realmente, tu tendo um livro, tu nunca tá sozinho, tu tá sempre aprendendo alguma coisa. E cada livro dele para mim foi quase uma faculdade. Então, realmente, que privilégio, né? Então tá. Então deixa o seu like agora, porque valeu o like, né? Valeu. Clube 885 apresenta Clubecast.